abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Sim, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Igreja Internacional de Cristo em Moçambique, quero convidar a todos a termos atenção especial para o nosso Deus no dia de hoje que vem. Mas para começarmos o nosso dia, eu queria abrir um salmo para encorajar a nossa igreja. Amém? Salmos 27, começando do versículo 4 até versículo 7. Passo a ler. Uma coisa pedi ao Senhor, eu o procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifício com clamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Amém. Este é um salmo que levanta-nos, que todos os domingos nós possamos ter uma animação especial, sabendo que vamos estar na presença do nosso Deus. Estaremos na presença dos nossos irmãos que vão nos encorajar, estaremos todos animados. A minha família estamos animados, porque esse Deus é que nos protege no nosso dia a dia. Vou começar a nossa oração. Amém? Oremos. Santo Pai, Santo Deus, que é da terra, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, por nos trazer, Pai, aqui na Tua presença, para que ouvimos a Tua mensagem. Nos dê, Pai, ouvido, Pai, para ouvirmos. Nos dê, Pai, o juízo, Pai, para percebermos e guardarmos Tua mensagem. Porque, Senhor, é que nos orienta, Senhor, é que nos protege. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado, Pai, para a família. Obrigado, Pai, por toda essa animação. Obrigado, Pai, por toda a sabedoria que o Senhor nos dá para estarmos para a Tua presença. Porque sem o Senhor, nós não somos nada. Muito obrigado por esse momento. Quer dizer, Senhor, não nos deixe, Pai, afastarmos da Tua presença. Mas sim, queremos estar na Tua casa todos os dias. Queremos estar na Tua presença todos os santos domingos. Queremos estar na Tua presença, Pai, com toda a animação e ouvirmos Tua mensagem. Entrego tudo nas Tuas mãos, entrego esta manhã nas Tuas mãos, a esperança agora de sempre. Amém. Amém. Enche-me de novo, Deus, eu não me vejo sem Tua presença.
Bom dia, igreja, bom dia, família. É sempre uma alegria poder entrar na sua presença e principalmente neste momento em que vamos tomar a ceia do nosso Senhor. E para estar ali a pedir que fôssemos a Deus oração. Deus Santo, Deus amado, Eterno Rei, você que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Senhor, te louvo, Senhor, pela oportunidade que nos dá de podermos, Senhor, recordar da morte, sepultura e ressurreição do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, a liderança do Teu Santo Espírito, Senhor, para que Deus, aquilo que vamos falar, venha de Ti, Senhor, e sirva tão somente para edificar os nossos corações, Senhor, e que possamos tomar a ceia de acordo com a Tua santidade. Quero agradecer, entregar tudo nas Tuas mãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor, eu oro. Amém. Amém? Este é o momento, como dizem, que vamos celebrar a ceia do nosso Senhor. E para estar-lhe a pedir que fôssemos ao livro de Romanos 4, no versículo 25. A Bíblia diz o seguinte: Ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Um texto curto, simples, mas cheio daquilo que é a verdade bíblica. A Bíblia começa dizendo que Ele foi entregue à morte pelos nossos pecados. Ele quem? Jesus Cristo. Ele foi entregue à morte. Se nós formos aos evangelhos, nós vamos perceber que a morte de Jesus Cristo foi uma morte humilhante. Em Isaías 53, a Bíblia também revela que Ele foi torturado, foi humilhado, foi castigado por causa dos nossos pecados. A razão única por que Jesus teve que passar por tanto sofrimento foi por causa dos nossos pecados. A razão única por que Jesus Cristo foi humilhado foi por causa dos nossos pecados. Pois a Bíblia diz que este varão perfeito não tinha pecado, mas por causa daquilo que eram as ações da humanidade, Ele foi pregado numa cruz. Olha, que antes disso, Pilatos pediu que o povo escolhesse entre um criminoso reconhecido, Barrabás, e um Jesus Cristo, sem mancha, sem máculas. A quem eles deveriam escolher? Olha que o povo achou Jesus Cristo na condição mais humilhante, comparando com um criminoso reconhecido, Barrabás. Olha que mesmo na cruz, onde Jesus Cristo foi pregado, tinha ao seu lado esquerdo e ao seu lado direito salteadores. Mesmo esses salteadores se acharam na melhor condição que Jesus Cristo, a ponto de zombarem a Ele. Que humilhação! A Bíblia diz que Ele foi cuspido, açoitado, por causa dos nossos pecados. A razão única de tudo isso, a Bíblia revela neste versículo: por causa dos nossos pecados. Olha, se tudo tivesse terminado na morte de Jesus Cristo, se tudo tivesse terminado no enterro de Jesus Cristo, aqueles que vivem uma vida desonesta, aqueles que acham que a vida é comer e beber, amanhã morreremos, aqueles que acham que viver bem define-se pela quantidade dos prazeres que foi vivendo ao longo da vida, teriam razão, estariam certos. Mas a verdade é que o texto bíblico não parou por ali. O texto bíblico diz que ressuscitado para nossa justificação. Diz que a morte não foi capaz de reter Jesus no esquecimento. Diz que a morte não foi o fim. Jesus Cristo rompeu com as garras da morte e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Ele vive. E glórias a Deus por causa disso. É aqui onde reside a nossa fé. É aqui onde reside a nossa esperança. É aqui a razão de por que buscar a santidade.
de por que buscar a justiça, de por que ser verdadeiro. Cristo vive. Esta é a razão de por que nós temos que celebrar, de por que a vida significa o reflexo da imagem de Jesus Cristo em nós, porque Ele vive. Assim como Cristo foi glorificado, é nossa expectativa que também assim seremos glorificados. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje ao tomar da ceia, reflita sobre isso. Será que o teu pensamento se limita simplesmente na morte? Por isso as tuas ações hoje são definidas em função do fim que é a morte? Ou você é aquele que tem esperança na eternidade? Você é aquele que acredita que Jesus Cristo vive? Para você que nos escuta e não tomou a decisão de seguir Jesus Cristo, eu digo para você que Jesus Cristo vive. É tempo de você abraçar esta fé e mudar a sua vida. Para você que acha que já está cansado, que esta vida de ser cristão não te levará a lugar nenhum, eu quero lembrar a você que Jesus Cristo vive. Ele venceu as garras da morte. Ele vive. Não falta muito. Erga-te, levanta-te. Olha para pé e caminha este caminho. Oremos pela ceia. Pai Santo, Deus amado, eterno Rei, bendito e excelso Senhor, te louvamos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concede de poder tomar a ceia, Senhor. Queremos pedir que o Senhor possa abençoar esses símbolos que coloca, Senhor, à nossa frente. O pão que representa o teu corpo, o corpo do seu filho, humilhado, espisoteado, cuspido, Senhor. Pai, e pregado na cruz do madeiro. O fruto da vide que representa, Senhor amado, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, derramado para a remissão dos nossos pecados. Minha oração, Deus, é que ao tomarmos esta ceia, nós vamos tomar não para a nossa condenação, mas para a nossa santificação, para a nossa salvação. Pai, por favor, abençoa esse símbolo, Senhor, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí, mas você me levou. Eu achava... Muito bom dia, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, Pai eterno, muito obrigado pelo Teu imenso amor e pela Tua infinita misericórdia. Obrigado, Deus eterno, pela compaixão e paciência que Tens para conosco, Deus. Obrigado por podermos estar aqui, Senhor Deus Pai, por meio desta via, para podermos, Senhor Deus Pai, mais uma vez, Pai, celebrar um culto a Ti, Deus, e aprender da Tua palavra. Por favor, derrama o Teu Espírito sobre nós e fala o nosso coração. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos cerca de 8.000 maravilhosas promessas de Deus para o seu povo. Amém?
Mas quando nós olhamos para a nossa vida, muitas das vezes nós vemos nossos desafios, nós vemos os nossos problemas, nós vemos as nossas lutas diárias, as nossas dificuldades e podemos nos questionar: onde está Deus? Cadê o que é feito das suas promessas? E muito de nós enfraquecemos por conta disso, a nossa fé vacila, começa a ficar fraca quando nós olhamos para os nossos desafios diários, amém? Quando olhamos para o jeito como o mundo está, tanta criminalidade, tanto ódio, tantas guerras, tantas calamidades, também podemos nos questionar onde está Deus. Também podemos questionar o amor de Deus. Amém? Mas nesta manhã eu quero partilhar contigo a fidelidade de Deus. Essa fidelidade que nós devemos confiar. Amém? Nós vamos entrar hoje a nossa mensagem na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, onde ele começa dizendo as seguintes palavras: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta e ele tem um propósito aqui de trazer à memória às igrejas as profecias e as promessas de Deus proferidas pelos profetas, ditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo e anunciadas pelos apóstolos do nosso Senhor. Amém? Provavelmente a igreja no primeiro século havia se distraído por conta dos desafios que enfrentava, a sua fé havia sido enfraquecida e provavelmente ou começou-se a criar dúvidas sobre a fidelidade de Deus por conta dos ensinos que foram levantados pelas heresias que iam surgindo, heresias provocadas pelos falsos profetas que se levantaram, e o apóstolo Pedro fala sobre isso no capítulo 2, amém? Mas continuando, ele diz a partir do versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. O apóstolo Pedro, ele fala que muitos nos últimos dias vão questionar Deus. Muitos vão desacreditar na sua palavra. Muitos vão zombar do seu nome. E nós podemos ver isto claramente acontecendo nos nossos dias. Nós vemos a Bíblia sendo questionada. Nós vemos os valores morais que a palavra de Deus defende sendo catalogados como antiquados, discriminatórios, amém? E muitas das vezes a ação daqueles que preservam esses valores é tida como intolerante e odiosa. Mas Pedro lembra nesta passagem que tudo acontece à volta da palavra de Deus. Os céus e a terra que existem foram criados pela palavra de Deus. O momento do dilúvio foi resultado da palavra de Deus. Amém? Então,
ele mostra que Deus é aquele que ordena e acontece. Deus é aquele que fala e cumpre o que diz. Em Isaías 46, no versículo 10, a Bíblia diz: desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Então, já na época do profeta Isaías, haviam muitos cépticos, muitos incrédulos e infiéis no meio do povo de Deus. Amém? Pessoas que acabaram se esquecendo do poder de Deus, da sua soberania e da sua fidelidade. Amém? E Deus, através do seu profeta, recomenda estes homens a olharem para trás, a olharem para as profecias que foram ditas antes e que todas elas se cumpriram no tempo certo. Amém? Deus mostra que não há nenhuma outra divindade além dele. Além de Elohim, o onipotente, o omnipresente, Criador dos céus e da terra. Não há nenhum outro Deus. Amém? Um Deus que não muda o seu propósito. Um Deus que cumpre a sua palavra. Um Deus que executa os seus planos. Um Deus que age de acordo com a sua soberana vontade. Amém? Nós podemos ver, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em Antioquia. Se você for ler no livro de Atos 13, a partir do versículo 26, e ele lá mostrando que Deus cumpriu com as suas profecias sobre o Messias. E se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver que tudo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a sua vida, a sua condenação, a sua morte, a sepultura e a ressurreição, aconteceu exatamente no tempo e da forma como o nosso Deus anunciou através dos seus profetas. Amém? Então Deus, ele já de antemão faz conhecida a sua vontade, faz conhecida os seus planos e ele não deixa de cumpri-los. Amém? Através de Jesus Cristo, Deus cumpriu com o seu propósito de salvação, tanto da minha e da tua vida, assim como a salvação de todo aquele que crer e receber a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Voltando ainda ao livro de 2 de Pedro, capítulo 3, no versículo 9, a Bíblia diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No versículo 13, na primeira parte, ele diz: tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Não, Deus, ele não se prende a um tempo cronológico, mas sim aos seus divinos propósitos. Olhando para a Bíblia, nós vamos ver Abraão, aos 75 anos, recebendo uma promessa que só se cumpriu 25 anos depois. Nós vemos Ana esperando anos e anos para que o pedido dela fosse respondido. Amém? Nós vemos Noé recebendo uma promessa que 100 anos depois é que foi cumprida. Amém? Sabe, passaram-se séculos para que a promessa do Messias se cumprisse em Israel. E hoje nós podemos ver que já se passam cerca de 2000 anos. E a promessa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ainda não se cumpriu. Mas não é porque Deus demora em cumprir, amém? A verdade é que Deus concede ao homem o tempo necessário para que se arrependa e seja salvo. Deus não quer o meu mal, o teu mal, a minha ou a tua perdição. Não, o desejo profundo do seu coração é que eu e tu
e todos os outros sejamos salvos. Amém? Sabe, Jesus Cristo ele tem tido com paciência com os nossos pecados. Ele tem tido paciência com a nossa rebeldia. Tem tido paciência com o nosso orgulho. Tem tido paciência com a nossa desobediência. Exatamente porque espera que eu e tu cheguemos ao arrependimento para que sejamos salvos antes do dia do seu juízo. Amém? Antes que esse dia chegue. No versículo 7, o apóstolo Pedro escreve: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. No versículo 10, ele diz o seguinte: o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Amém? Ele ainda reforça esta profecia na segunda parte do versículo 12, pois podem ler. Amém? E Deus deixa claro que tudo isto que nos rodeia um dia vai acabar. Tudo isto vai ser desfeito. Amém? Terá um fim. E se olharmos para o que está a acontecer, o aquecimento global, o efeito de estufa se desintegrando, os glaciares, os polos se derretendo, o nível do mar aumentando. Amém? Se nós olharmos para as calamidades que têm acontecido, terremotos, tsunamis e por aí fora, nós podemos ver que nós estamos a caminhar para este fim. Amém? Se olharmos para a vida do homem, quanta corrupção, quanta maldade, quanto ódio, assassinatos, tanta coisa horrível acontecendo, violações, nós podemos ver através destas coisas que o homem está caminhando para o juízo final. Mas qual é o teu sentimento quando a Bíblia fala sobre o final dos tempos? Já se passam quase 2000 anos e Jesus Cristo não retornou. Amém? Mas será que você continua levando a sério a palavra de Deus? Continua levando a sério essas profecias? Ou agora vives zombando da palavra? Vives se deleitando em suas próprias paixões? O apóstolo Pedro, ele diz aqui na primeira parte do versículo 11: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Não, esta é uma pergunta para a reflexão individual de cada um de nós. Amém? É uma questão que eu e tu devemos sentar e pensar. Porque o apóstolo aqui ele mostra que a nossa percepção sobre a eternidade, a nossa percepção sobre os valores da vida presente tem que ser repensados. Amém? Nós precisamos repensar nisso. Neste versículo ele continua dizendo: vivam de maneira santa e piedosa. Amém? A vida que Deus nos recomenda é uma vida de santidade. É uma vida separada do pecado. E uma vida totalmente caracterizada pela humildade, pela pureza, pela justiça e pela honestidade. Amém?
Deus nos recomenda uma vida piedosa. Amém? Uma vida completamente dedicada a servi-lo com amor e devoção. Uma vida que é pautada pela compaixão pelos sofrimentos alheios e também pela salvação daqueles que ainda andam perdidos. Mas como é que eu e tu temos vivido? Como é que está a santidade nas nossas vidas? O quão piedoso temos sido no nosso dia a dia? Precisamos refletir sobre isso. Amém? Pedro diz no versículo 13: Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? Uau! Da mesma forma como Deus prometeu trazer juízo a este mundo atual, e juízo pelo fogo, Ele também promete àqueles que esperam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, novos céus e nova terra, onde não haverá injustiça, não haverá dor, não haverá mágoa, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Amém? Deus promete um futuro glorioso, num mundo novo, a todos aqueles que aguardam ansiosamente o retorno do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sabe, Deus ele concedeu ao apóstolo João na ilha de Patmos o privilégio de vislumbrar este novo céu, esta nova terra que aguardam os filhos de Deus. E ele registrou em Apocalipse 21, vamos ler a partir do versículo 1, e diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Que maravilha! Que bênção será habitar neste novo mundo glorioso! Mas que tipo de pessoas nós temos sido? Será que nós temos sido o tipo de pessoas que Deus ensina que devemos ser? Será que nós temos vivido da forma como a sua palavra nos recomenda? Sabe, ainda falando sobre a Nova Jerusalém, no versículo 27 de Apocalipse 21, Deus revela a João que nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Em Apocalipse 22, no versículo 14 e 15, João escreve: Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas.
Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Nós podemos claramente ver que Deus já determinou padrões e requisitos para que cada um de nós entre na sua habitação celestial. Esse novo mundo onde podemos desfrutar de todos os benefícios da eternidade que Ele planejou para nós e viver na presença de Deus. Deixa-me dizer aqui, meu irmão, você que é discípulo, amigo, família, meus filhos, meus sobrinhos, que se você vive praticando tudo aquilo que Deus reprova, praticando tudo aquilo que Deus condena, tudo aquilo que é abominável aos seus olhos, tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, família, filho e sobrinho, você não vai entrar na Nova Jerusalém. Você vai estar no grupo dos ímpios que ficarão destinados ao juízo, ao fogo. Amém? Eu quero terminar deixando ficar para cada um de nós as recomendações e os conselhos que o apóstolo Pedro diz aqui na sua segunda carta. Eu gostaria que você sublinhasse na sua Bíblia, para que delas te lembres sempre. Ou registra num papel, num caderno. Amém? E diz assim o apóstolo Pedro, no versículo 14 do capítulo 3. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Faça de tudo, meu irmão, para estar em paz contigo mesmo, para estar em paz com Deus, para estar em paz com as pessoas ao teu redor. Amém? Faça de tudo para que, quando Jesus Cristo voltar, te encontre sem nenhuma mancha de pecado e sem nada que te culpe. Amém? Pedro escreve nos versículos 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Guarda-te, meu irmão, dos maus conselhos. Guarda-te dos maus exemplos. Guarda-te das más companhias, dos maus ambientes, das más conversas, das más influências. Guarda-te disso. Mantém-te firme no caminho do Senhor. E se você ainda não está no caminho de Deus, procure te aproximar à igreja. Procure estudar a palavra de Deus. Conhecer este Deus. Conhecer as suas promessas. Amém? Procura crescer no teu relacionamento com Deus. Invista mais no conhecimento de Deus, no estudo da palavra e nas orações. Amém? E a Ele seja a glória
agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, conceda a continuação de um bom domingo. Amo muito vocês, até a próxima.